Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Primavera em Brado, da Carol Telles. Esse é um livro de romance de época que se passa no Brasil em 1929. É uma data que geralmente eu não vejo muitos livros falando sobre. Geralmente romances de época tendem a ser ou períodos regenciais ou períodos vitorianos. Então foi uma experiência bem diferente já com a data e com o lugar. Tadeu é filho de imigrantes e depois que o pai morreu na Primeira Guerra, ele acabou se tornando o chefe da sua família, que ele tem que cuidar da sua mãe doente, das suas duas irmãs, do marido que não serve pra nada de uma das irmãs, e eu acho que 2 sobrinhos. E ele não tá indo muito bem, eles moram num cortiço péssimo, o salário dele é horrível e não dá nem mesmo pra comprar comida, eles já passaram fome muitas vezes. E a pessoa que mais sofre é a mãe, que muitas vezes não tem remédio pra doença dela. O Tadeu não aceita essa vida, ele quer dar algo melhor pra sua família, ele tem planos, sonhos, mas nunca vai conseguir com o trabalho dele. Até que em uma noite ele ouve de um amigo falando que conseguiu uma entrevista de emprego numa casa rica para ser motorista. Sem peso nenhum na consciência, ele vai lá no dia da entrevista e rouba o emprego dele. Sua função seria dirigir para a filha do Duque, a Joana. Ela é uma garota de 17 anos, mas não é nada comum para a época. Ela é uma pessoa feminista que luta com todas as suas forças para tentar dar direito às mulheres. E um dos deveres do Tadeu era manter ela longe de encrenca. E o que eu vou contar para vocês era uma tarefa difícil, porque a Joana se metia em protestos, se metia em reuniões proibidas, quase foi presa algumas vezes, mas o Tadeu não se importava em limpar a barra dela, porque o salário daquele trabalho era muito bom. Ele começou a melhorar de vida, ele conseguia comprar comida, comprar remédios pra mãe, e para isso bastava, mesmo que ele tivesse que cuidar da Joana, impedir que ela fizesse qualquer coisa. E eu não preciso dizer que a Joana não ficou nada feliz em ter um guarda-costas só pra ela. Ela já havia se livrado de vários motoristas. Só que o Tadeu foi um pouco mais difícil, porque ele estava decidido a ficar naquele emprego. Mas uma das coisas que eu acho que acabou deixando ela um pouco mais maleável com ele foi que ele não era um bruto machista igual todo mundo. Por conviver com mulheres de personalidade forte, que faziam o que quisessem, o Tadeu acabou já conhecendo um pouquinho esse lado, e ele não era essa pessoa machista igual todos da época. Isso serviu, assim, pra Joana gostar um pouquinho mais dele, e eles acabaram se tornando amigos. Mas logo essa amizade se tornou algo maior, algo mais forte. Eles acabaram se apaixonando, porém aquele era um romance proibido, já que o Tadeu era um pobre que não tinha onde cair morto, e a Joana era filha de um duque e deveria se casar com alguém da sua estirpe. Joana e o Tadeu são opostos em tudo. Eu acho que uma das coisas mais legais que a autora trouxe aqui é que, às vezes, ela falava sobre algumas preferências de tipos de relacionamento que eles queriam ter, e um ao outro não se encaixava em nada, mas mesmo assim eles funcionavam super bem. É uma química muito forte desses personagens, tanto quando eles eram meio inimigos, quando eles eram amigos ou apaixonados. Eles funcionam também muito bem sozinhos, eles têm mundos completamente diferentes e funcionam muito bem em apresentar cada um. A gente vai acompanhar a pobreza extrema dos cortiços, a opulência desnecessária da riqueza, que a Joana não era tão fã, suas lutas, suas vivências. Eu acho muito impossível não simpatizar com o casal, não torcer para que eles fiquem juntos, porque eles funcionam muito bem. Eles têm uma relação de amizade, de amor muito forte. Foi muito bom acompanhar esse romance durante todo o livro. E no meio do livro aqui tem 2 personagens que eles vão se tornar muito importantes. No início eu achei que eles iam ser só um secundário que ia aparecer de vez em quando, mas quanto mais eu lia, mais eles ficavam importantes para a história. Tanto que no segundo livro, que tem uma continuação desse livro, eles têm parte da narrativa, eles são realmente importantes para a história. Então eu acho que é importante eu falar desses 2. Que o primeiro é o Alberto, que é o melhor amigo, o amigo de infância da Joana, que quando eles eram crianças, ele foi mandado para a França para estudar, e agora ele tá voltando já com seus 19, 20 anos, formado em advogado, e pronto, assim, para construir uma vida. E no início, eu confesso que eu fiquei meio receosa, eu achei que ia ter um conflito amoroso, e eu não tava nem um pouco afim de ver isso, porque já tava claro que o Tadeu e a Joana se amavam, não tinha espaço para mais uma pessoa. Mas eu fico muito feliz que a autora ela foi para um lado diferente, um lado que eu não esperava. Tá, tudo bem que eu matei o que ia acontecer já nesse primeiro capítulo que o Alberto aparece, mas inicialmente não era isso que eu esperava. Eu gostei muito do rumo que o personagem levou. O segundo personagem que apareceu, que pra mim é o meu preferido, que é assim, amorzinho da minha vida, que é o Henrique. No Brasil, os 2 eles não eram amigos, mas quando eles foram pra França, eles já se conheciam, então foi inevitável formar essa amizade. No início eu realmente achei que ele não ia servir pra nada, ser um personagem só que aparecia de vez em quando. Mas não, ele abraçou o protagonismo pra si e foi incrível. Ele é um personagem extremamente importante, extremamente complexo, traz discussões muito importantes.
E ele tem uma personalidade maravilhosa. É impossível não gostar do Henrique, ele é maravilhoso. Quantas vezes já falei que ele é maravilhoso? Não sei. E uma das coisas que eu mais gostei foi acompanhar a trama dele, a história se desenvolvendo. Não só no primeiro livro, o primeiro livro ele ficou mais em descanteio, mas no segundo, como eu disse, ele vem pro protagonismo e é maravilhoso. Incrível. Assim, impossível não amar. Ele acabou se tornando o meu personagem preferido. Eu ainda amo a Joana e o Tadeu, mas ninguém ganha do Henrique. A história é narrada em primeira pessoa, intercalando entre a Joana e o Tadeu, embora em alguns momentos, eu acho que umas 2, 3 vezes, a gente vai ter o capítulo do Alberto. Eu acho que não tem nenhum do Henrique, o que é muito errado, porque adoro ele, queria ter visto a opinião dele, eu acho que não teve. A narrativa dessa história é extremamente fluida, bem leve, ela é muito fácil de ler. Eu devorei esse livro porque ele é muito gostoso, muito viciante, não cansa, e esse é um dos tipos de narrativa mais gostosos que tem. A Carol, ela teve muito cuidado entre equilibrar a licença poética do livro e as informações reais, porque enquanto eu lia, dava pra sentir que teve pesquisa ali, dava pra sentir que ela se embasou muito na história, mas ao mesmo tempo ela teve suas licenças. Não é um livro forçado que eu parei na leitura e falei, não, isso nunca deveria ter acontecido nessa época. E também não é uma coisa, quase um documentário cheio de fatos. É uma coisa muito sutil, um equilíbrio, assim, que ela conseguiu perfeito. Eu não vou falar que o livro é maravilhoso de novo, porque eu acho que eu já tô usando essa palavra muitas vezes nesse vídeo. Uma das coisas que eu mais gostei na escrita da Carol, que eu só li esse livro e Outono em Chamas, que é a continuação, é que ela não vai pra caminhos óbvios. Eu vou falar do segundo livro só um pouquinho, mas teve um momento que a Joana faz uma descoberta. Eu achei que o livro ia seguir por um caminho. Tinha tudo pra seguir por esse caminho. E eu fiquei meio desanimada. Eu falei, nossa, gente, eu não quero esse drama. Esse drama vai ser tipo drama de novela, sabe? Mas essa apreensão minha durou só até o fim do capítulo, já que no próximo, que era outro ponto de vista, eu descobri que não teria aquela coisa de, ai meu Deus, eu vou esconder uma informação e ela vai ser exposta no pior momento do livro e vai causar um drama chato. Não, porque nesse capítulo a gente descobre que o personagem sabia essa informação e ele só não queria aceitar e falar em voz alta. Então todo o livro se passa com todo mundo sabendo essa informação e não falando sobre isso. Eu achei isso genial. E muitas coisas a Carol faz isso, ela foge do que a gente tá esperando e isso é muito bom. Como eu já disse pra vocês, a gente tem o trope do amor proibido. Ele funciona muito bem aqui. Vai ter tudo. Tentativa de separação, escapadas. E é maravilhoso, gente, genial. Na metade do livro, assim, quando o Alberto e o Henrique já estão bem instalados na história, já tem gente descobrindo esse romance da Joana e do Tadeu, eu comecei a montar, assim, um esquema meio louco na minha cabeça. Um esquema que terminaria num final feliz, bem bonitinho, do jeito que eu ia gostar. Todo mundo ia ficar feliz. E eu acho que muita gente supôs isso, porque a história, ela leva pra esse caminho. Mas não terminou assim. No início, eu fiquei um pouco frustrada com o final. Eu tenho que dividir a minha opinião em duas. A primeira é de leitura, que eu não gostei, que eu queria o final que tava na minha cabeça. Mas como escritora, esse livro é perfeito. Ele finalizou de uma forma maravilhosa. A autora não havia outra forma de terminar. Principalmente quando eu comecei a ler o segundo livro. E foi lendo esse livro que eu acabei perdoando o final do primeiro. Porque se eu tô falando bem do primeiro livro, o segundo é ainda melhor. A autora cresceu muito e eu acabei respeitando o final que ela escolheu. Mesmo que, assim, eu passei uma semana reclamando do final, eu gostei. Foi o final que eu queria? Não foi o final que eu queria. Eu ganhei um livro muito melhor que o primeiro? Ganhei, então valeu a pena. Eu acho que depois dessa chuva de elogio, não tem muita dúvida que eu vou dar 5 estrelas pra esse livro. Ele é simplesmente perfeito. Eu não tenho um defeito pra esse livro. Ele é maravilhoso. Os personagens são cativantes, importantes. A narrativa é deliciosa. Dá pra ver que a autora, ela se preocupou em fazer uma coisa com embasamento, uma coisa fluida, gostosa de ler. E é impossível não dar nota máxima pra esse livro, porque ele é genial, ele é maravilhoso. Ele vai fazer você rir, ele vai fazer você chorar, se apaixonar, passar raiva. Você vai passar um turbilhão de emoções. E eu só quero deixar um lembrete aqui, que o segundo livro é melhor, então leiam Primavera em Brado para ler Outono em Chamas, que esse livro é maravilhoso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal que eu tô sempre trazendo dicas de leituras diferentes. Compartilha esse vídeo com um amigo que ama romance histórico e você tem certeza que ele vai adorar saber essa história. Vai me seguir nas minhas redes sociais, elas estão aqui na descrição, assim como o meu primeiro livro publicado. Até o próximo vídeo. Tchau!